Eu e a pastora Beca fomos muito ministrados, mesmo em meio ao descanso. Porque como é o tema desse ano, descansar não é inatividade, mas é atividade dirigida. Quando nós descansamos no Senhor e confiamos nele, a Bíblia diz que o mais... Então quando nós aprendemos a descansar e deleitar nele, ele age. Muitas vezes Deus não está agindo na sua vida, porque você o tempo todo toma a rédea das coisas. Mas quando nós entendemos que temos que entregar nas mãos do Senhor todo o domínio, aí ele age. Amém? Acredito que esses dias que nós não estávamos aqui, os irmãos trabalharam, batalharam da mesma forma, não deixaram de desanimar. Por quê? Porque amam o pastor Fábio ou porque temem a Deus? Nós precisamos entender 3 princípios nessa noite. Esses dias eu compartilhei até com um jovem. Primeiro princípio, diga comigo: temor. Não estou legal da garganta, mas vai ficar bem. Temor não é simplesmente um sentimento, mas é um entendimento da palavra de Deus. Quando nós compreendemos a dimensão da profundidade da palavra de Deus, gera em nós temor. Certa feita a pastora Juliana, tia Ju lá da MCM, ela estava num local que era de oração. Eu vou pregar. E ela estava num local de oração, e as irmãs estavam orando, e naquele local havia um pasto grande assim, com um capim alto, e elas estavam espalhadas, e de repente ela viu uma luz longe, bem longe aquela luz, e ela ficou orando, e aquela luz foi se aproximando, e ela foi ficando com pavor, com medo, uma mistura de medo, pavor. Ela não sabia explicar o que era aquilo, e quando aquela luz foi se aproximando mais ainda, ela entendeu quem era, e ela falou: Jesus, não se aproxima mais não, porque eu não aguento. Você consegue entender a dimensão? Quando Moisés está ali diante de Deus, Deus fala que ele não pode ver a face dele, e passa pela fenda da rocha, simplesmente a glória de Deus passa, e aquilo gera um temor imenso em Moisés. O povo estava lá embaixo chorando, enquanto Moisés estava lá no monte, em cima, na presença de Deus, e aqueles relâmpagos, e aquele barulho, aquele trovão, aquele terremoto, geravam um pavor e um temor no coração daquele povo. É isso que nós não podemos perder, e muitos precisam alcançar: temor no Senhor. 3 atitudes essenciais para um verdadeiro cristão. A primeira é o temor. Temos que ter temor. Quando eu tenho temor, meu irmão, eu não roubo. Quando eu tenho temor à palavra de Deus, eu não minto, porque eu sei o que a Bíblia diz acerca do roubo, eu sei o que a Bíblia diz acerca da mentira, eu sei o que a Bíblia diz acerca do adultério, e por temor eu não faço. Temor não é medo, e nem simplesmente um respeito, mas é muito mais profundo, é um entendimento de um princípio. Quantos estão comigo aí compreendendo isso? Nós precisamos pedir o tempo todo: Senhor, gera temor no meu coração. Eu preciso ter temor no meu coração, porque com temor eu sei que jamais eu irei me afastar do Senhor. Apostasia é justamente a palavra apostasia, ela quer dizer afastamento. Muitos falam esfriamento, depende do contexto. É igual amor e amar, tem o mesmo sentido, mas um é substantivo e outro é verbo, sim ou não?
Amém? Então a apostasia, ela na palavra, ela aparece como substantivo e também como verbo. E no que eu estou falando agora aqui, esta apostasia é no sentido de afastamento, de verbo. Quando a pessoa se apostata da fé, ela perde o temor. Não gera mais nela esse temor. Por quê? Porque Deus deixou de ser o Deus dela no coração. Aí Jesus fala, né? Que o único pecado que não é perdoado é qual? A blasfêmia contra o Espírito Santo. É justamente acreditar que Ele não mais existe, que Ele não pode agir. É perder o temor. Porque como o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, se você não permite mais? Se Ele não acha um lugar, como Pedro disse, um lugar de arrependimento. Quando a pessoa ainda tem temor, mesmo que ela fale, mesmo que ela erre, mesmo que ela tropece, ainda há um espaço no coração dela por causa do temor, e Deus pode gerar nela uma mudança. Mas quando ela não tem temor, não tem como ter mudança. Aí eu pergunto à igreja, nós como igreja nesses últimos tempos, temos tido temor na palavra, no Senhor? Nós temos tido temor ao ponto de abrirmos mão das coisas deste mundo por causa do temor? O temor ele é muito parecido com a reverência, e nós vamos falar sobre isso. Então o primeiro ponto que eu quero falar, e eu não vou demorar na ministração dessa palavra nessa noite: temor. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, tenha temor. Pode falar aquele velho jargão de crente: vigia. Nós precisamos ter temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor, ela produz sabedoria. Sabedoria é conhecimento aplicado. Sabedoria é quando eu pego o conhecimento que eu tenho e aplico de uma forma correta, dentro de um princípio. O que é uma pessoa que não é sábia? Ela transgride todos os conhecimentos e tudo aquilo que é verdade. Ela não tem sabedoria. Tudo aquilo que é princípio ela quebra. Ela não tem sabedoria quando vai falar. Por quê? Porque existe uma ética como falar. Ela quebra aquelas regras. Mas o temor no Senhor produz em nós sabedoria. A Bíblia está falando aqui que a nossa língua vai se apartar do mal por causa do temor. Menino, você é um desgraçado. Você não vai falar mais isso com teu filho, porque você tem temor ao Senhor e à palavra dele. E sabe o que quer dizer desgraçado? Que é justamente retirado, afastado, desprovido da graça. E a graça é o favor imerecido de Deus sobre nossas vidas. É o amor do Filho Jesus manifestado nas nossas vidas. Então quando eu xingo meu filho, ou alguém, um familiar, um conhecido de desgraçado, eu estou dizendo: você não tem a graça de Deus. Mas quando eu tenho temor, a minha língua começa a proferir palavras que vão gerar crescimento, que vão produzir fé, que vão edificar alguém. Amém? O temor do Senhor gera isso dentro de nós. Um segundo ponto é a contemplação. Abra comigo também em Salmos capítulo 92. Salmos 92. Versículo 2 ao 7, que diz: vamos a partir do 1 até o 7. Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Com um instrumento de 10 cordas, com saltério e com harpas de som solene,
Pois tu, Senhor, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundos são os teus pensamentos. O homem sensato não conhece, nem o louco entende isso. Quando o ímpio cresce como a erva, e quando floresce, todos os que praticam a iniquidade é que serão destruídos perpetuamente. Vamos até o versículo 8. Mas tu, Senhor, és altíssimo para sempre. Amém? Nós temos que aprender a contemplar os feitos do Senhor. Porque quando nós temos o temor e temos dentro de nós uma contemplação, gera dentro de nós uma gratidão. A contemplação é gratidão por tudo, não pelo extraordinário, mas até pelo simples. Por isso que a Bíblia fala, né? Se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Por quê? Gratidão. Eu ouvi o pastor pregando esses 3 pontos e eu quis compartilhar com a igreja. Não é a mesma mensagem, mas os pontos eu peguei os mesmos. Mas ele falou algo muito forte. Ele falou assim, olha, às vezes existe uma pessoa que ela tem tanto desejo de chupar manga, e de repente ela simplesmente ora, e ela não tinha manga, não tinha como ter manga. Manga é uma coisa tão simples que encontra no meio da rua, mas ela não tinha e ela queria. E de repente chega lá um profeta, bate na porta e traz um saco de manga e fala assim, ó, olha aqui que eu trouxe para você. Gente, nessas mínimas coisas nós vemos Deus ou não? Eu já contei para vocês, certa feita estávamos na MCM, vivíamos ali de oferta, então a gente comia aquela comida da MCM que acaba ficando cansativa, uma comida de uma instituição. Que é a mesma coisa, o cardápio fica repetindo. E nós queríamos apenas chupar um picolé, e nós não tínhamos dinheiro. E alguém naquele dia, a pastora Beca orou e falou, Deus, podia se eu mandar pelo menos o dinheiro do picolé. E ela orou, e o que aconteceu? Uma irmã ligou, a Cleusa, está gravando, talvez ela veja. A Cleusa ligou para a Bequinha e falou, Bequinha, eu estou depositando na sua conta R$10, e eu vou te falar, é para o picolé. A pastora Beca costuma dizer que são os mimos de Deus. Coisinhas simples que a gente passa despercebido e não vê que é algo extraordinário. É algo extraordinário o amor de Deus revelado na simplicidade. Para Deus fazer o extraordinário é muito fácil. É muito fácil porque você vai glorificar Ele, porque é extraordinário aos seus olhos. Mas Deus, Ele quer ver a fidelidade é naquilo que você nem percebe. No dia a dia, no fiel no pouco, no pão de cada dia nos dai hoje, nos mínimos, até naquela farinha com mel que você come. Eu estou falando porque eu estou doido para comer uma farinha com mel. Eu gosto. E minha sogra me deu um pouquinho de mel, e lá em casa tem farinha, ó. Se quiser ir lá em casa comer farinha com mel, tem. Os mínimos detalhes, o amor de Deus nos mínimos detalhes. Gente, eu às vezes eu não consigo orar assim, pedir um monte de coisa, porque quando eu começo a agradecer, a lista é tão grande. A lista é tão grande. A Bíblia diz, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será, e quão grandes trevas serão. É verdade ou não é? Então, se você consegue enxergar tudo só problema na sua vida e não consegue contemplar a glória de Deus na sua vida, nas coisas, meu irmão, dificilmente você vai entender o amor de Deus. Temos que ser grato em tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Você está aqui hoje, é motivo de dar graça. Ter gratidão até pelo que o irmão faz por você, porque é Deus usando aquele irmão para te servir. Como a gente tem visto tempos de deslealdade, pessoas desleais, pessoas que investem na vida de pessoas e as pessoas simplesmente viram as costas.
Pastor, você está desabafando? Não, não, eu estou falando sobre o princípio aqui da contemplação. Aprender a contemplar a glória de Deus nos mínimos detalhes. Nós sonhávamos com um prédio maior. Não é verdade? Quando chovia lá no prédio que estávamos, ele encharcava a parede e lá em cima, nos treinos, quem encostava a mão na parede levava choque. Quem lembra disso? As portas não fechavam direito. Desculpa. Era mais quente que aqui. E havia outras coisas que dificultavam o trabalho. Escorpiões o tempo todo apareciam por causa da mata que tinha do lado. Alagava lá em cima, que a gente tinha que tirar com rodo e jogar na escada, que alagava mesmo e encharcava o teto de gesso. O que mais? O barulho dos carros, né? A ponto que os carros passavam tão rápido que pedra voava para dentro. Se tivesse vidro, quebrava o vidro. Quem lembra disso? Era verdade, não é? Tiro na porta. Beleza, havia muitas coisas que eram problemas. E nós clamamos e Deus nos abençoou. O que aconteceu depois disso? Quantas pessoas foram ingratas e saíram? Porque ficou longe. São detalhes que a gente esquece de glorificar a Deus. Isso aqui tinha que nos trazer mais motivação para trazer mais pessoas. Hoje eu falei com o Deco e com o Enio, que estavam aqui, o que Deus tinha falado comigo no momento da oração. E eu falei com a minha esposa também, e com a Isabelle. Quando eu fui tomar banho para vir aqui para o culto, eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer? O que o Senhor precisa, Deus? Eu quero fazer algo para o Senhor. Aí ele perguntou para mim: o que você pode fazer? Deus, eu posso ganhar a vida. Aí eu fiquei pensando no meu coração: ganhar uma vida, duas. Aí eu perguntei: Deus, quantas vidas o Senhor quer que eu ganhe para o Senhor? Aí no meu entendimento vinha assim, umas 10, até 1000 pessoas, né? Na minha vida assim. Ele falou: eu quero que você ganhe 1 milhão de vidas. Aí eu fiz igual aquele emoji, né? Meu Deus, como que eu vou ganhar 1 milhão de vidas? Aí na hora eu falei: Deus, já que o Senhor quer ganhar hoje 1 milhão de vidas, então me dê ferramentas. Eu preciso de ferramentas, né? E que são as ferramentas? Somos nós. É eu e você. Nós somos o instrumento que Deus vai usar para ganhar vidas. Tem umas 40 pessoas aqui. Pronto, se cada um ganhar 10 já deu 400. Estamos chegando lá. Falta pouco para 1 milhão. Esses dias eu estava na casa da minha mãe de perna para cima, como eu falei. E desculpa, meus irmãos, vocês ralando aqui, eu de perna para cima, mas eu precisava desse tempo. E acho que foi quem foi? Não, foi só minha sogra, né? Aí a dona Terezinha colocou lá que estava passando o contador de história. O Geraldo, alguma coisa. E ele estava falando de um homem que ganhou 1 milhão. 1 milhão não, 760 milhões. Não, 714 milhões, eu acho. Na Sena, no ano de 89. Desde pequeno ele falava para os pais: eu vou ficar milionário, eu vou ser milionário. E ele cresceu, se tornou pedreiro, ralou pra caramba. E um dia ele estava, tá dentro de contemplação, tá, gente? Um dia ele estava trabalhando no Carandiru. E eles tinham que pegar os capacetes. Ele era ajudante. O Berg, cadê o Berg? O Berg sabe do que eu estou falando, porque eu também já trabalhei em obra, ele também. Quem aqui já trabalhou em obra? Não na obra de Deus, em obra. Já, né, meu irmão? A gente ele pegou o capacete ali. Ele pegou o capacete e tirava, que tem uma estrutura dentro do capacete que é de plástico, que é para... tá. É para poder o suporte encaixar direitinho aqui na jaca, né? Alguns tem jaca, outros cabeça maiorzinha. E
ele foi comer, e no momento de comer serviam uma comida dentro do capacete. E não tinha colher. Ele pegou até o metro, né, que era de madeira, quebrou um pedaço para fazer colher. E naquele momento ele ficou muito triste, que a comida era muito ruim, estava muito difícil. E ele chorou, porque ele falava para a família dele que ele ia ficar rico. E ele tinha ido para a cidade, né, para a capital, para ficar rico, trabalhando como ajudante pedreiro. E ele começou a chorar e falou assim: Deus, eu ainda vou ficar rico. Aquele homem perseverou. Claro, ele foi pelos caminhos dele. Ele jogou, não estou incentivando ninguém a jogar aqui. Amém? Estou falando da perseverança dele e como ele acreditou naquilo. E ele jogou 7 jogos. 2 foram iguais. E os 2 que foram iguais, é claro, né? Ele ganhou sozinho. Ficou milionário. Ajudou muitas pessoas. Não perdeu tudo. Pelo contrário, ele montou uma fazenda. O que eu quero chegar? O impressionante é que aquele homem não deixou o dinheiro entrar no coração dele. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Cuidando do paizinho dele. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Agradecendo a Deus por tudo. E a casa dele super simples. O cara milionário. Ele só tinha 1.500, 1.600 cabeças de Nelore. Coloca por baixo um Nelore aí, um boizinho Nelore de 3 a 5 mil. A Isabelle fez uma continha rápida, 4.800.000 só de boi. Fora que ele arrendava a fazenda dele para cana de açúcar para uma empresa grande, que ele não quis falar, talvez a Petrobras, né? Para poder fazer álcool, etanol. Fora o cafezal que ele tinha. Então o cara, uma outra estrutura, mas um coração simples. E continuava sendo grato pelo simples. A maior motivação, a maior alegria dele era pescar uns peixinhos, igual o irmão Luiz ali. Ele não me chamou ainda para pescar, mas nós vamos, né, Cris? Ó, a mão da Cris como que fica quando fala pescar, ó. Estão entendendo, gente? Que o teu coração, mesmo quando Deus te colocar no muito, você nunca esqueça do pouco ao qual você teve. Que você entenda e contemple a glória do Senhor nos mínimos detalhes. Em tudo. Tenha temor. Contemple a glória de Deus em tudo. Se está difícil, glorifica o Senhor por coisas que você não está vendo. Não supervalorize a dificuldade. Não deixa se transformar em um gigante para dizer e estabelecer coisas para você. Mas valorize o mínimo. Ah, tá tudo acabando, eu não tenho coisa, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas eu tenho a minha bicicleta, eu tenho as minhas pernas. Eu tenho algo. Deus me deu. Eu contemplo, Senhor, eu te agradeço. No Miriam que fala, né? Vamos contemplar, irmãos. Contemple a glória de Deus em tudo. Em tudo. Se nós aprendermos a ser gratos, a gente vai acabar com o nosso mimimi. Tá cheio de crente mimimi, gente, chega, tá dando um ranço, tá dando uma agonia. Se você olhar pro irmão, eu não vou mais pra igreja. Fica me olhando estranho, não falou comigo. O pastor ajuda todo mundo, me ajuda, me visita. Meu irmão, você me visitou quantas vezes pra ficar falando? Eu lá sou, como que é agente de saúde para ficar indo visitar o tempo todo o povo? Para com isso. Se você me convidar, eu vou. Não é não, Deco? Não me convida. O Deco que não é bobo. Pastor, tem como você passar aqui, vamos tomar um café junto? Oxi. Não é não? Tô dentro. Ele toma o café e eu vou lá, que eu não tomo café. Pastor, mas tem que glorificar a Deus em tudo. Lá que você besta, menino. Tá gravando isso, tá transmitindo. Irmãos, eu amo vocês aí da internet.
Vamos contemplar o Senhor em tudo, gente. Eu preciso observar os mínimos detalhes. A vida, gente, segundo Charles Chaplin, ele disse que a vida é como um teatro. Olha só, isso é interessante. A vida é como um espetáculo de teatro. As luzes se acendem e começa a encenação. Só que não tem ensaio, é ao vivo. Viva o máximo que você puder, com toda intensidade, antes que as cortinas se fechem e acabe o show. Você está vivendo a sua vida com intensidade? Você está agradecendo ao Senhor com intensidade tudo que você tem, tudo que você vive? O pessoal lá em Brasília: Fábio, agora vocês vão ficar aqui em Brasília. Eu sou grato ao Senhor por morar no Rio Grande do Norte. Eu sou grato ao Senhor pelo aquele povo que hoje eu tenho como família. Eu sou grato ao Senhor por estar naquele lugar. Quando a gente vai para lá ou vai para qualquer lugar, a gente vê o quanto nós somos daqui. Parece que quando a gente chega aqui, a gente fala: cheguei na minha terra. Sabe, é uma sensação muito forte. É algo que Deus colocou dentro do nosso coração. E nós somos gratos ao Senhor pela vida de vocês, por cada cuidado. Eu não vou falar nomes, porque senão eu vou ser injusto. Porque toda a igreja cuida de nós, em todos os detalhes, não é, Bequinha? Sempre Deus usa um ou outro para um detalhe mínimo ou um detalhe grande. Se preocupa até assim: pastor Fábio, você gosta de bolo de chocolate com cenoura? E fazem para mim. São detalhes, gente, que a gente vê o amor de Deus na vida dos irmãos. Você tem visto isso nos seus familiares, no cuidado deles, da sua mãe? Você tem contemplado Deus em cada detalhe quando o seu marido faz alguma coisa para você? Ou você é uma pessoa ranzinza e ingrata? Nós temos que ser gratos. Hoje a Bequinha fez uma macarronada deliciosa em meio a um monte de faxina que ela estava fazendo na casa. E andando toda bonita para todo lado lá dentro de casa. E eu agradecendo ao Senhor pela família que eu tenho. Temos que ser gratos. E último ponto: reverência. Êxodo capítulo 3, do 1 ao 5. Êxodo 3, do 1 ao 5. Vai colocar aqui, dá certo, Jéssica? Por favor, filho. 3, do 1 ao 5 diz: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Tiro grave, João Paulo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Até aqui. Moisés, ele tinha temor, ele sabia contemplar quem era Deus. E no momento que ele esteve na presença de Deus, ele não ousou levantar a cabeça diante dele e se prostrou na presença de Deus. A reverência, ela está totalmente ligada à adoração. A pessoa que é adoradora, ela é desprovida da vida. Como
Como assim? Da sua própria vida. Ela entendeu o que diz a palavra em Mateus quando diz: tomai a sua cruz e me segue. A pessoa que tem um coração que tem reverência a Deus, ele é um adorador, a ponto de que os problemas não determinam a sua fé, mas os princípios determinam quem ele é na presença de Deus. Nós precisamos aprender a ter reverência. Reverência não é simplesmente quando falar no nome de Deus, tira o chapéu. Não, isso é respeito. A reverência é nós entendermos quem Deus é e na presença dele nós nos prostrarmos. A Bíblia diz que Esther, ela se preparou dias, colocou o povo em jejum, para que no momento que ela se apresentasse diante do rei, ele pudesse erguer o seu cetro. Erguer o cetro significava que estava recebendo ela na presença dele, estava honrando ela e dando ela o direito de pronunciar. Meus irmãos, quando nós temos reverência ao nosso Senhor, Ele permite que você entre na presença dele. Deus, eu vou te colocar na parede, a tua palavra diz: que é isso? Você, Deus, que é isso? Ele é o nosso Senhor. Sei que Ele é seu Pai, mas Ele é o seu Senhor. Nós precisamos ter reverência, temor e contemplar a glória dEle. E essas são ferramentas essenciais, atitudes essenciais para um cristão. Por reverência a Ele, eu vou dar um bom testemunho, porque eu sou um adorador. Por reverência a Ele, eu vou ter respeito ao meu irmão, porque dentro do meu irmão está a glória de Deus. Por reverência a Ele, eu vou obedecer, eu vou me submeter à palavra dEle. Aqui eu finalizo. Moisés, no momento que chegou ali, Deus falou para ele, ensinando ele: tira a sandália dos seus pés, porque a vida toda ele levou aquelas sandálias pelos desertos. E Deus queria que ele descesse no pedestal onde ele estava e que ele se humilhasse na presença dele, porque na presença de Deus, meus irmãos, nós não somos nada, nossa justiça não existe. Aquele que pensa que é muito justo, não se engane. A Bíblia diz que nós não somos. Nós somos justificados, é diferente. Justificado significa que alguém se colocou diante de você para te justificar. Eu e você não merecíamos, e Ele nos justificou através do sangue. Quando Deus olha para nós, Ele não nos vê, Ele vê o sangue do Filho dele em mim e em você. Assim representava lá também no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando os umbrais foram marcados com sangue. Ei, você é o portal eterno, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Eu viajo nisso. Você foi selado com sangue. Quando vem a morte, ela olha para você e fala: essa pessoa já venceu a morte. Nós precisamos reverenciá-lo. Nós precisamos adorá-lo com intensidade. É tempo de toda a frieza cair por terra. É tempo de temor. É tempo de orarmos muito mais do que já oramos alguma vez na nossa vida. O que você fez ontem não importa mais. Eu quero saber o que você vai fazer hoje e amanhã. Ah, eu ganhei muitas vidas. Beleza, ganhou, e daí? Nós não podemos parar. Porque enquanto há fôlego, existem oportunidades. Mas quando as luzes se apagar e a cortina fechar, meu irmão, já era. Se você estiver bem em Deus, um dia vai sim mostrar diante de todo mundo as tuas obras. Sabe para quê? Para você receber o galardão, para você entrar na alegria do seu Pai, porque os justos, eles não serão condenados. Amém? Mas se você não estiver bem, pode ter certeza que as tuas obras serão manifestas, porque não há nada oculto que não é revelado.
Então é melhor hoje, no dia de hoje, nós abrimos mão da nossa velha criatura, dos nossos erros, das nossas falhas, com temor olhar para o Senhor, com sabedoria contemplá-lo e ter reverência na presença dele. Amém? Tenha um coração grato. Essa é a mensagem dessa noite. Espero que possa ter te edificado e que em nome de Jesus a gente possa ser cada dia melhor. Não estou falando de perfeição. Um dia chegaremos à dimensão de um varão perfeito, como ele é, mas no tempo certo. Amém? Mas estamos todos lutando. Na sua camisa eu creio que está estampada em construção. Todos nós estamos em construção. Essa igreja está em construção. Não somos o dono da verdade, a verdade que é dono de tudo. Amém? É Ele que é a verdade, é o dono de tudo. Vamos fechar nossos olhos e adorá-lo e retornar para o nosso lar?